O TSE, nós tivemos muito conflito com eles e com o STF, porque o TSE é um órgão derivado do STF. Por quê? Porque primeiro nós não acreditamos que os partidos deveriam ser tutelados pelo Estado. A quantidade de chumbo que a gente leva dá a nítida impressão de que o sistema não gosta de você. Porque, olha, nenhum partido da esquerda toma tanto chumbo quanto a gente, nenhum partido da direita toma tanto chumbo quanto a gente. O PCC é um mal para a sociedade, mas ele não é causa, ele é efeito. Olá, seguidores e seguidora do canal da Prática Política, seja bem-vindo, bem-vinda à entrevista com João Pimenta, candidato do Partido da Causa Operária à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024, que me recebe aqui na sede do partido, na Zona Sul de São Paulo. João Pimenta, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por me receber aqui na sede do partido. E para iniciar a conversa, eu quero trazer um aspecto que é muito particular das candidaturas do PCO. Geralmente as candidaturas do PCO são aquelas que jogam a real sobre o processo eleitoral, mostrando os vícios que tem o processo em relação ao financiamento, ao espaço na mídia também. E no programa de governo que vocês protocolaram lá no TSE, tem um trecho que eu quero destacar aqui para ouvir seu comentário, que diz o seguinte: o papel dos candidatos, caso eleitos, não é nem mesmo se propor a resolver todos os problemas das cidades. O papel primordial é de se colocar como representante da luta dos trabalhadores no governo. Qual é, então, o propósito da sua candidatura à Prefeitura de São Paulo nessas eleições? Primeiro eu queria agradecer vocês pelo espaço. Como você disse, é uma eleição que tem um aspecto muito antidemocrático, em que você tem um nível de candidatos que tem uma cobertura, que tem acesso aos meios de comunicação, e você tem um conjunto de candidatos, que em geral são os mais ideológicos, que são alijados do processo. Então eu queria agradecer muito pela oportunidade. Sobre esse problema das candidaturas nossas e dessa declaração, a questão aqui é a seguinte: a gente tem repetido isso daí em diversas entrevistas e colocações, vários os nossos candidatos país afora. A questão aqui não é você falar que fulano ou beltrano vai resolver os problemas da cidade ou do estado ou do país. Porque não se trata, eles querem transformar a eleição numa eleição sobre quem tem as melhores propostas. Como se o problema fosse que o grande problema do país é que as pessoas não sabem o que tem que ser feito para resolver os problemas. Quando não é assim. O problema não é que as pessoas não sabem. É óbvio que para você resolver os problemas do país, você precisa aumentar o salário mínimo, por exemplo. Você precisa parar de dar metade do orçamento federal para os banqueiros. O conjunto de medidas que você precisa realizar para resolver os problemas do país são simples e são mais ou menos óbvias quando você para ver. O problema fundamental é um problema de decisão política, ou seja, do poder político. Por isso que nós temos falado sistematicamente que não sou eu que vou resolver o problema, não vai ser o outro candidato, não vai ser fulano, não vai ser beltrano, e que qualquer um que diga o contrário, ele está sendo picareta com você. Porque o problema aqui, e essa é a nossa grande tarefa, é fazer com que os trabalhadores governem. Porque nós sabemos que uma vez que você coloca o poder político na mão dos trabalhadores, e nós temos experiências com isso daí nos lugares onde a Revolução Proletária foi bem sucedida, a despeito dos problemas que tiveram, poder político colocado nas mãos da classe trabalhadora gerou um saldo incrível de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, de melhoria das condições. Então o problema aqui não sou eu, não é o PCO, mas é sim que os trabalhadores governem. E nós nos colocamos assim: se a gente porventura fosse eleito aqui na Prefeitura de São Paulo, nosso trabalho seria trazer todos os movimentos operários, populares e estudantis para dentro do governo e o conjunto dos movimentos decidirem os rumos da atuação. E em conjunto, é claro, com as bases. Não podemos ter uma visão separada disso daí. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir. Você pergunta para mim, mas como é que você vai ter porque o grande problema, por exemplo, dos governos do PT é que eles esbarraram
Eles foram fazer algumas coisas, o programa nunca foi muito agressivo, muito revolucionário, mas mesmo aquilo que eles se propuseram a fazer, eles esbarraram no fato de que eles não tinham apoio político para fazer. E a questão fundamental é essa. Você, por dentro do sistema e buscando atuar de uma maneira separada da população, você não vai conseguir resolver. E, na verdade, o trabalho todo de nós revolucionários é colocar o destino do povo nas suas próprias mãos. Mas aí isso não seria muito mais nacionalizado do que uma eleição municipal? Eu me pergunto no sentido de, cabe esse discurso, essa narrativa, todas essas propostas numa eleição municipal? Olha, é mais fácil de você ter esse tipo de administração direta de um ponto de vista municipal do ponto de vista nacional. A Revolução Socialista, naturalmente, não vai se dar município a município, mas nós estamos falando de uma coisa muito mais simples. Por exemplo, a ideia de que você, numa cidade, vai ter os trabalhadores tomando as decisões fundamentais sobre o funcionamento da educação, da saúde, controlando através aí dos seus representantes eleitos e dos representantes, e quando eu digo representantes eleitos, não estou falando só do prefeito e dos vereadores. Estou falando assim, na questão da saúde, os trabalhadores da saúde e a comunidade que utiliza o serviço da saúde, eles tomarem as decisões fundamentais a respeito do funcionamento do sistema de saúde. Isso é mais simples de fazer em escala municipal do que em escala nacional. E o fato de que a gente tenha que defender isso daí pareça uma coisa absurda, só mostra o nível da falta de democracia da situação política brasileira. Outro dia eu estava dando uma entrevista, eu falei sobre o problema do policiamento e falei, em vários lugares do mundo você tem eleição das pessoas que vão compor a segurança pública. Não é uma coisa tão inovadora assim. É que no Brasil parece uma coisa absurda, que você vai eleger a pessoa que vai andar armada na rua. Apesar de ser meio óbvio. No Brasil, quando você fala que você tem que eleger o juiz e o procurador, o cara acha absurdo, mas em boa parte do mundo é assim. Então, nós temos um problema aqui que, por exemplo, você tem o caso do Guilherme Boulos. Tenho falado muito da candidatura dele, porque na minha opinião é um exemplo perfeito do que não fazer. Ele fez aí a grande proposta de campanha dele, é o poupa-tempo da saúde. Olha, o problema aqui não é o poupa-tempo da saúde, não é quantos por cento você vai gastar no orçamento disso, daquilo, daquele outro. Não se trata disso. O grande problema aqui é quem vai tomar as decisões. Porque se forem as máfias de sempre, que dominam através do interesse econômico o Estado, não há plano que resolva. Se for o povo, você vai conseguir resolver os problemas. Então, o grande debate é esse. E eu acho que transformar a eleição numa discussão sobre qualquer outra coisa é enganar a população. Porque pelo que você está contando aqui pra gente, a eleição como se dá, pelo menos se a gente levar em consideração o que é apresentado no programa eleitoral e também a cobertura midiática, leva a eleição municipal para um campo das propostas mais objetivas, do tipo, olha, eu vou solucionar o problema da fila dos exames, das consultas, vou apresentar alguma proposta em relação aos corredores de ônibus. Eu falo porque a cobertura toda se dá nesse campo. Porque o PCO, ele não apresenta propostas, digamos, ou como eles classificam, objetivas? Eu diria que nem é tanto, porque as nossas propostas são bastante objetivas. Elas não são, você poderia dizer, técnicas. Porque para nós o problema não é técnico. A questão fundamental aqui é que você, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui do transporte. Sim. O problema não é se você vai ter um corredor de ônibus, rodízio de veículos, etc. Isso são todas soluções paliativas. O grande problema do trânsito em São Paulo é o fato de que o transporte público é muito ruim e força o pessoal a fazer as coisas de carro. Porque se o cidadão pudesse, um carro no Brasil é caro, o cidadão compra um carro porque realmente é um pé no saco usar o transporte público. E dependendo de onde a pessoa mora e onde ela vai trabalhar, chega a perder 2-3 horas do dia dela entre ir e voltar. Se você resolve o problema do transporte público, você vai diminuir o trânsito. Só que isso daí esbarra não numa solução técnica, mas num problema político. O transporte público foi tomado por máfias criminosas de empresários através das privatizações. Hoje a prefeitura gasta bilhões para abaixar o preço da passagem e tem uma passagem que é ridiculamente cara. Isso não é um problema técnico, isso é um problema político. Você tem que expropriar as empresas privadas, colocar sob o controle do Estado.
você tem que expropriar, você tem que tomar de volta o orçamento federal, porque o pessoal fala, mas isso aí não é competência do prefeito, mais ou menos. Porque pensa o seguinte, o Estado de São Paulo, ele manda para o governo federal, através da arrecadação de impostos federais, 400 bilhões de reais. Volta a 4. Aí você fala, não, mas então o governo federal, o problema é o governo federal. Não, porque o governo federal também não está gastando esse dinheiro. Ele está sendo usado para pagar a dívida pública. Essa dívida, isso daqui é uma coisa que nunca vai ser paga. E isso está sugando o sangue do povo brasileiro. Se a gente não for discutir essas coisas, não vale a pena ficar discutindo como é que a gente vai calçar uma rua. Porque senão é pura enrolação. As chamadas propostas objetivas, o que é? É uma cortina de fumaça. Por exemplo, eu vi lá uma... eu não sei agora um programa eleitoral de quem foi. O cara falou, eu prometo construir, urbanizar as favelas para 100 mil famílias. Eu pergunto, quantas pessoas estão morando em favela em São Paulo? Porque São Paulo tem 12 milhões de habitantes. São só 100 mil famílias? Não. Você vê que o próprio plano de governo da pessoa, o tal plano objetivo, ele devia chegar lá e falar, porque ele não fala desse jeito, mas o correto seria chegar lá e falar assim, então, eu prometo, e eu nem sei se eu vou cumprir a promessa, mas eu prometo que eu vou resolver o problema de 5% da população. O cara não fala isso daí porque senão não ganha eleição. Mas basicamente o que eles estão falando é isso. Porque o caso do Poupa Tempo da Saúde, o Boulos falou, não, eu vou resolver isso daqui, você vai conseguir marcar seu exame e tal. Mas o problema é que você não consegue marcar o exame. Todo mundo já foi no hospital público, tá vendo, não tem médico. Isso. As filas são enormes e o problema não é que você não é um problema administrativo que você não consegue marcar um exame. O problema é que não tem médico. Só que aí ninguém quer tirar o escorpião do bolso para resolver. Então, assim, o problema todo aqui, ele tem duas faces, é dinheiro e decisões políticas que resultam no problema do dinheiro. Porque se você dá bilhões para as empresas de ônibus, você não está fazendo isso daí porque você não sabe o que você está fazendo. Isso é um problema político, porque ninguém é louco. Então, assim, eu acho que o grande problema das eleições é que os candidatos, inclusive da esquerda, eles falam, não, o município tem dinheiro. Mentira. O município não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, o governo federal não tem dinheiro. O dinheiro foi todo roubado. Precisa devolver o dinheiro. E depois, se eu vou falar, e o pessoal vai falar, não, isso é uma proposta de direita. Não. Tem que abaixar os impostos sobre o consumo. Por exemplo, o PCO sempre foi contra que tivesse imposto sobre o consumo. Sim. Porque ele é um imposto injusto. O cidadão vai comprar um saco de arroz e paga 20% de imposto sobre o saco de arroz. Para o pobre, é uma puta facada no orçamento familiar. Para o rico, tanto faz. O imposto de renda, que teoricamente seria o imposto mais democrático, esse daí, como você pode ver, o dinheiro vai para lá e não volta. Então é uma situação muito difícil. Nós precisamos discutir os grandes problemas que estão afetando a situação brasileira, porque o problema não é só em São Paulo. O problema que a gente tem, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. O fato de que a gente tem que discutir isso aqui mostra que nas outras cidades o negócio é uma calamidade total. Eu moro na região metropolitana e é exatamente o que eu vejo. Às vezes nós temos sérios problemas em São Paulo e são sérios problemas mesmo, é que a gente não vê como que se dá isso nas cidades médias e nas pequenas cidades do país todo, né? Ô, João, antes da gente seguir por esse caminho, o caminho de falar também um pouco mais, explorar melhor essa questão do transporte aqui em São Paulo e também da saúde, eu quero voltar à questão política, porque o PCO, o Partido da Causa Operária, é um partido devidamente registrado na Justiça Eleitoral, assim como os outros partidos políticos. E não é de hoje que o partido político, o PCO, é um partido político registrado. Em 2022, na última eleição, o partido, por decisões do TSE, o partido não contou com as suas redes sociais para poder fazer campanha, né? E agora, em 2024, vocês do PCO têm denunciado o atraso na liberação da cota mínima que o partido tem do fundo eleitoral para financiar as campanhas no país todo. O PCO tem acesso a 3 milhões de reais desse fundo aí de 5 bilhões de reais. Desde sempre o PCO denuncia que não é só uma questão jurídica, não seria algo só relacionado à questão jurídica e sim política. Desta vez, esse atraso, né, na liberação desses recursos também tem um quê político e mais, como isso tem impactado na sua campanha aqui em São Paulo? Olha, a relação do PCO com o judiciário sempre foi ruim. Por quê? Primeiro porque nós não acreditamos que o judiciário é um poder legítimo. Mas falar, mas isso é tripartição de poderes e tal. Vamos entender. Primeiro, a questão é a seguinte. A Constituição Federal, uma das poucas cláusulas verdadeiramente democráticas da Constituição, diz o seguinte, todo poder emana do povo.
Então, o judiciário é um poder. Então, como poder, ele tem que ser eleito. Senão o poder não emana do povo. O judiciário não é eleito. Então nós sempre criticamos isso daí. No Brasil criaram uma aberração, que eles criaram uma autoridade jurídica que administra as eleições e os partidos, que é o TSE. É uma aberração. Em vários países do mundo simplesmente não existe isso daí. Para não dizer que na maioria dos países do mundo não existe. O TSE, nós tivemos muito conflito com eles e com o STF, porque o TSE é um órgão derivado do STF. Por quê? Porque primeiro nós não acreditamos que os partidos deveriam ser tutelados pelo Estado. Porque nós acreditamos que num país que se propõe a ser democrático, os partidos eles têm que ser entidades privadas e, através deles, a população influir no Estado. Se os partidos eles viram entidades estatais, você tem, na verdade, um regime totalitário. Então, essa tentativa de transformar os partidos em apêndices do Estado é uma coisa muito antidemocrática. E é o que a Justiça Eleitoral faz. Por exemplo, a Justiça Eleitoral regula como que vão ser formados os diretórios de um determinado partido. Ela regula quando que a convenção partidária tem que ser feita para escolher os candidatos. Ela regula que tipo de candidato você tem que lançar, por exemplo. O pessoal não sabe, falou tem a cota de gênero na eleição. Pouca gente sabe disso, mas se você lançar uma única candidata a vereador, uma mulher, a chapa é indeferida, porque não tem um homem. Eu falo, mas e se eu for contra lançar um homem candidato? Não importa, é a lei. A lei, não tem lei nenhuma, é só tudo decisão administrativa. O TSE regula, inclusive, quando que a pessoa foi filiada ao partido. O que na maioria dos países é um ato meramente administrativo. Nos Estados Unidos, o Bernie Sanders concorreu à primária do Partido Democrata. Ele se filiou praticamente antes da primária. E aí ele concorreu à primária. E o partido que decide quais vão ser as regras. No mundo inteiro é assim. Aqui não. Os partidos são altamente tutelados pelo Estado. Aí nós sempre tivemos muito conflito com o TSE por causa disso, porque nós defendemos e reivindicamos a independência dos partidos perante o Estado. Aí nós tivemos uma briga homérica com o TSE e o STF durante a gestão do Alexandre de Moraes, primeiro pelas sucessivas violações dos direitos democráticos da população. Decisões de censura, bloqueio de redes sociais, etc. Finalmente eles bloquearam as nossas redes sociais. Nós passamos a eleição inteira sem redes. E agora, como a nova etapa dessa retaliação, o TSE está se mostrando o órgão de justiça mais ineficiente da história do planeta. Tem 35 partidos no Brasil. Eles conseguiram tomar uma decisão sobre o fundo eleitoral de todo mundo, menos do PCA. Aí você fala, não, mas eles negaram. Não, eles não negaram. O cara não conseguiu decidir. Ele manda um documento para um, demora dias. Manda um documento para outro, demora dias. Manda um documento para cá, demora mais dias. Por quê? Porque é uma enrolação para ou não liberar o dinheiro, ou liberar tão em cima da eleição de forma que você consiga fazer o mínimo possível com ele. Então, assim, é um jogo de cartas marcadas. Você é candidato, você quer aparecer na imprensa? Tem candidato que tem cobertura na imprensa todo dia. Por exemplo, a Globo tem um critério lá que, se eu não me engano, alguns candidatos aparecem todo dia, alguns aparecem a cada X dias. E os muito miseráveis, tipo nós, aparecem uma vez a cada 2 semanas por 1 minuto. É um negócio, não sei se é 2 semanas ou 1, é um critério absurdo. O fundo eleitoral que você citou, são 3,4 milhões para um partido como o nosso. O pessoal fala muito da corrupção do fundo eleitoral, etc. Partidos notoriamente corruptos, ao estilo do MDB, sim, esses daí receberam centenas de milhões. O PL recebeu algo que está chegando na magnitude do bilhão. Agora, 3,4 milhões para um partido que nunca foi condenado por corrupção, que nunca ocupou cargo no Estado e, portanto, não roubou ninguém. É um partido notoriamente ideológico. Esse daí não recebe. Se você fosse explicar isso daí para uma pessoa em outro país, o cara ia olhar e falar, como que funciona isso daí? Como é que pode um negócio desses? Pois é, assim. Então, assim, o nosso conflito com o judiciário tem a ver com o fato de que nós temos posições de princípios. Porque nós nunca regulamos contra ninguém. A crítica, porque a gente acreditava que do ponto de vista da conjuntura não era bom. Nós criticamos muito o governo do PT, durante os anos do governo Lula e o começo do governo Dilma.
Quando teve ameaça de golpe contra o governo do PT, nós falamos, nós não votamos na Dilma, mas nós estamos defendendo o governo. Porque para nós nunca foi um problema se a gente apoiou ou não o governo. Era um ataque aos trabalhadores derrubar a Dilma, então a gente estava contra. E da mesma forma que quando a gente criticou o governo, a gente falou, governo, tudo bem, é um governo de esquerda, mas isso aí não isenta ele de crítica. Você ter essas posições de princípios, isso daí faz com que você seja perseguido de tudo quanto é lado. Em relação ao TSE, é curioso porque as candidaturas do PCO foram deferidas. Sim. A sua candidatura mesmo foi deferida, então foi aceita. Eu me recordo de eleição em que o PCO sequer tinha o deferimento das candidaturas. Olha, o fato das candidaturas estarem sendo deferidas é parte de um esforço militante muito grande. Porque o pessoal fala, mas o que significa a candidatura ser deferida? Significa que você conseguiu navegar e vencer uma floresta burocrática que é registrar um candidato. O que em alguns países é você chegar lá, entregar o RG do cara e o nome e ele é candidato. No Brasil funciona assim. Você tem que tirar, para um cara ser candidato, você precisa do RG, CPF, do nome dele, do nome do pai, do nome da mãe, da certidão de quitação eleitoral. Você precisa de vamos supor, se você for um índio, você precisa escrever qual é a etnia do índio, não sei porque que o TSE se importa com isso daí. Você precisa tirar certidões criminais, às vezes em alguns estados são 6 ou 8 certidões criminais, que o próprio judiciário emite. Quer dizer, o judiciário exige que você vá em outra repartição do judiciário, pegue um monte de certidão e leve para ele. Incompreensível. Então, assim, o diretório tem que estar regular há X tempo, você tem que ter o CNPJ do diretório, não entendo porque que um diretório tem que ter CNPJ, e se eu não quiser que meu diretório tenha CNPJ? E se o partido achar que não tem que ter diretório municipal? Pode achar isso daí. Ô João, só te fazer uma pergunta. No caso do PCO, vocês que fazem isso ou tem alguma consultoria? Porque eu imagino que tem uma indústria também, que existe uma indústria no Brasil para fazer isso pelos candidatos. Tem uma indústria. Nós buscamos contratar alguns advogados e contadores para ajudar, mas um partido como o nosso que tem poucos recursos, esse trabalho burocrático ele é feito em conjunto por uma parte da militância. Você tem uma pessoa que é um técnico tal, mas imagina você recolher todos esses documentos de 171 pessoas. Nós fomos dos partidos da chamada extrema-esquerda, o partido que mais lançou candidato a essa eleição, mais que o PCB, a UP e o PSTU. Para você fazer essa operação toda, dá um trabalho enorme. E aí você fala assim, não, mas parecem coisas totalmente simples. Pensa na hora que você vai pegar um trabalhador. Nós tivemos coisa acontecendo aqui que tentaram indeferir candidatura. Eu vou pegar um caso. Nós temos um camarada que é candidato no Rio de Janeiro, chama Bruno Espírito Santo. A gente emitiu a certidão dele criminal. Estava limpa. Só que a certidão criminal foi escrita Bruno Espírito Santo, e entre Espírito e Santo, o próprio judiciário comeu um espaço. Então estavam tudo junto. Você acredita que o TSE negou a admissão da certidão, falou que o nome estava errado? Na certidão tinha o CPF do cara, tinha o nome da mãe, o nome do pai, porque faltou um espaço numa certidão que o judiciário emitiu. Então, assim, tudo isso daí são manobras que vão encarecendo o processo de você participar da eleição, não de fazer campanha, meramente de participar. E aí você fala, não, mas isso daí vocês têm que resolver, tal, não sei o quê. Nossos candidatos são trabalhadores. No Mato Grosso do Sul, nós temos 30 candidatos, são índios. Em Volta Redonda tem uma chapa de metalúrgicos. É um trabalho complicado para eles. Para todos nós mas para pessoa que é um trabalhador braçal, tudo é ainda mais difícil. Então quando você olha o caso, você fala, gente, isso daqui não é um negócio democrático, isso aqui é um abuso. Depois o pessoal se pergunta por que tudo isso daí, teoricamente, seria para combater a corrupção. Curiosamente, quando você vai ver o Congresso Nacional, são 500 picareta com anel de doutor no dedo, como disse o Lula. E é verdade, só tem ladrão. Porque o ladrão, ele tem dinheiro. Então ele dá a volta na burocracia. É o cidadão comum, o trabalhador, esse não consegue vencer a máquina burocrática. Ele passa por todos esses filtros aí com certa tranquilidade até, né? Você vê, um cara que passa por todos esses filtros é Renan Calheiros. O Eduardo Cunha passou por todos esses filtros. O cidadão ex-presidente do PL. Agora, Valdemar Costa Neto? O Valdemar não, do PSL, perdão. O pernambucano, como é que era o nome dele? Agora também fugiu. Agora não tá União Brasil, outro bandido.
Você olha assim, o Maluf passou por todas essas checagens toda vez. Aí você fala, Maluf pode passar, mas um índio que mora numa aldeia não passa? Porque esse aqui é um sistema extremamente abusivo. Então, assim, o nosso partido ele é perseguido em grande medida porque nós também não aceitamos esse tipo de coisa. Luciano Bivar. Você pega essa gente. O Jair Bolsonaro passou por esse crivo várias vezes. Quando você olha, você fala, quer dizer, isso aqui não serve pra nada, porque não contém nenhuma bandidagem. Sim. Muito pelo contrário, só tem bandido no Congresso. Mas a gente e outros partidos têm dificuldade. Tudo isso daqui é um jogo que é armado para tornar a participação do povo cada vez mais complicada na eleição. A participação dos partidos ideológicos fica cada vez mais dificultada e escondida porque você está jogando contra o sistema. E a verdade é que nós somos o único partido no Brasil que critica isso. Estamos conversando com o João Pimenta, candidato do Partido da Causa Operária à Prefeitura de São Paulo nas eleições 2024, que me recebeu gentilmente aqui na sede do partido na Zona Sul de São Paulo. João Pimenta, esta eleição aqui em São Paulo tem uma figura, que é a figura de Pablo Marçal, que se diz antissistema. E vocês do PCO também se colocam, você explicou para o nosso público aqui, como um partido antissistema. O que difere vocês do Pablo Marçal? Olha, a grande diferença é que, primeiro, a extrema-direita sempre se apresenta como sendo contra o sistema, quando na verdade ela é uma parte do sistema, a parte mais feia desse sistema. Por exemplo, se você olhar o programa do Pablo Marçal, qual que é a proposta dele que é antissistema para a questão das polícias? Nenhuma. Ele é contra o Alexandre de Moraes e os abusos do STF? Não é. Ele é contra, por exemplo, o assalto do orçamento público pelas empresas? Não é. Então, no que consiste o antissistema dele? Consiste no fato de que ele questiona, do ponto de vista da aparência, as regras do jogo. Mas é só uma aparência. Vou falar, o Pablo Marçal ele é menos antissistema do que a extrema-direita estilo Bolsonaro. Nesse sentido, eu acho que ele é uma espécie de João Dória 2.0, assim. Mas nós não. Nós somos para valer. Aquilo que a gente fala, a gente faz. Tanto que, para um partido pequeno como o nosso, a quantidade de chumbo que a gente leva dá a nítida impressão de que o sistema não gosta de você. Porque, olha, nenhum partido da esquerda toma tanto chumbo quanto a gente, nenhum partido da direita toma tanto chumbo quanto a gente. E nós não somos o maior partido do Brasil. Então o pessoal deveria parar para se perguntar, então, o que está acontecendo aqui? Porque o PCO, por exemplo, se você pegar, praticamente todas as posições do PCO são polêmicas. Aí você fala, não, mas é porque o PCO gosta de arrumar confusão. Não, porque se você avaliar, mesmo que você concorde ou não, recomendo que o pessoal conheça o que a gente pensa, nossas posições são extremamente coerentes entre si. Então, por exemplo, o PCO defende o Hamas, defende a resistência palestina. Por quê? Porque nós acreditamos na luta por soberania nacional. E a gente acredita que cada povo tem o direito de escolher seu próprio destino. E que, para os palestinos, o Hamas representa essa esperança. Nós defendemos o governo Maduro na Venezuela. Aí você fala, mas você concorda com o Hamas, que é islâmico? Você concorda com o Maduro, que é isso aqui? Falo, o PCO apoia esses governos porque não importa. Eles têm o direito de escolher seu próprio caminho. O PCO defendeu a Rússia contra a Ucrânia, justamente pelo mesmo motivo. Então, quando você vai ver, e tudo isso daí foi polêmico. Aí você fala na questão da democracia e dos direitos democráticos. Nós defendemos a liberdade de expressão. Quando teve a Covid-19, nós fomos contra a vacinação obrigatória. Nós fomos a favor que as pessoas tomassem a vacina, tudo. Mas ao mesmo tempo nós falamos, o corpo de cada um é inviolável. Só pode ser sujeito a tratamento médico a pessoa que assim desejar. Isso é um direito democrático. Eu estava discutindo com um cidadão de extrema-direita outro dia, até tem um vídeo, o Paulo Bilinski, um deputado federal. Falei para ele, nós defendemos o aborto pelo mesmo motivo. O corpo da pessoa é inviolável. Se ela pode fazer com o corpo dela o que ela achar melhor. E aí você pode gostar, você pode não gostar, mas não é da nossa conta. Então, como você pode ver, as nossas posições são bastante polêmicas, mas elas são coerentes. Isso daí é a marca do verdadeiro partido antissistema. Em grande medida, as posições da extrema-direita são convencionais. Tanto é que nessa discussão mesmo sobre a liberdade de expressão, vocês publicaram um post, vocês do PCO publicaram um post, falando que o Pablo Marçal só teve as redes sociais dele suspensas nesta eleição
porque ele teria vencido o debate. E ao mesmo tempo que ele teve as redes sociais suspensas, ele teve a possibilidade de criar novos perfis. Vocês, em 2022, sequer tiveram essa oportunidade. O TSE bloqueou as redes sociais de vocês e todas as redes sociais que vocês criavam, elas eram derrubadas na sequência. O PCO sempre defendeu a liberdade de expressão irrestrita, que talvez agora as pessoas estejam conhecendo o PCO pela dimensão da repercussão mesmo do que vocês falam, mas sempre foram bandeiras do PCO. Você não acha que quando vocês do PCO vão lá e manifestam, não a opinião, mas sim uma espécie de apoio a essas figuras que convenientemente tratam desses assuntos, vocês não acham que vocês estão emprestando a essas pessoas uma legitimidade que elas não têm? Olha, quando você defende um direito democrático, você defende o direito porque ele é um direito. A gente falou várias vezes, eu vou falar aqui. Para nós, os direitos, eles têm que ser que nem aquela estátua da justiça, que é uma mulher com uma balança e uma venda. Porque representa, primeiro, a igualdade de condições. Você vai julgar todos igual. A venda significa que você não liga para quem que está na sua frente. E o PCO atua dessa forma, a gente não liga se a pessoa é de direita, se a pessoa é de esquerda, se ela é um criminoso, se ela é inocente. Nós defendemos os direitos das pessoas de forma universal. Aí o cara fala, mas se isso aí favorece a direita. Bem, se defender os direitos democráticos favorece a direita, que seja. Eu acho que não. Porque eu acho que a direita, ela defende uma ditadura. Se você defende os direitos democráticos, na verdade, no fundo, você está enfraquecendo a direita. Você quer saber o que eu acho que fortalece a direita? A cultura do cancelamento, a censura em massa, a busca de reprimir tudo quanto é opinião dissonante, porque isso daí legaliza aquilo que a direita quer fazer. É que a diferença é que a esquerda quer fazer uma coisa sob o aspecto de que o cidadão seria homofóbico. E a direita tem um termo para isso daí, que na época da ditadura era muito usado, contra a moral e os bons costumes. São duas faces da mesma moeda. Uma é a repressão supostamente liberal, a outra é a repressão conservadora. Mas é o mesmo tipo de repressão. Então, assim, para nós não importa. Inclusive, assim, o PCO é conhecido também por defender os direitos de pessoas que foram condenadas por crimes. Nós defendemos o direito da pessoa. A pessoa foi cometer um homicídio declarada culpada, bem, nós defendemos o direito que ela tenha uma prisão, um presídio que seja humano, que a pessoa não vá viver encurralada como um rato. Nós defendemos que as penas sejam baixas, porque nós não acreditamos que pôr o cara na cadeia por 30 anos ou por 10 afeta a quantidade de homicídios que tem. Tem uma frase de um jurista da época do Iluminismo, Beccaria, que ele falou o seguinte: para coibir os crimes, mais importante é a certeza da punição do que a sua gravidade. Eu concordo com ele. Nós não achamos que por 30 anos de cadeia, a pena de morte, 10 ou 5, vai impedir o cara de cometer crime. Tudo isso daí, o pessoal vai falar, nossa, que absurdo, vocês estão defendendo a pessoa que matou, estuprou. Não, estou defendendo o direito do trabalhador. Inclusive, você tem que defender muitas vezes os direitos, são justamente para as pessoas que estão... Uma boa parte dos direitos que você defende são para pessoas que foram condenadas. Por exemplo, esse daí, você defender que a pessoa tem um presídio que respeite os direitos básicos de um ser humano, você está defendendo justamente para pessoas que teoricamente são todas culpadas. O problema aqui é que a gente não defende só os supostos inocentes. A Rosa Luxemburgo, uma vez, ela falou o seguinte, que a liberdade de expressão é sempre para quem discorda de você. Falou que aquele que concorda com a opinião vigente, ele não precisa da liberdade de expressão. Ele não vai ser perseguido, porque ele concorda. Por exemplo, você não precisa de liberdade de expressão para defender o Alexandre de Moraes. Porque você não vai ser censurado. Mas você precisa da liberdade de expressão para criticar ele. Aí o pessoal pode achar que isso daí é defender a direita. Olha, eu acho que uma das piores coisas que aconteceu com a esquerda brasileira nesse momento aqui, e isso eu vejo, por exemplo, a posição do PSOL nesse sentido é lastimável. Uma das piores coisas que aconteceu é que eles trocaram a defesa de qualquer princípio por uma defesa de conveniência. Por exemplo, quando o Lula estava sendo perseguido, e estava sendo perseguido, nós achamos isso daí. Eles falavam do devido processo penal, do direito da pessoa recorrer, de não ser condenado, salvo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Todos os argumentos legais e democráticos a esquerda defendia. E a direita estava na política de que põe o Lula em cana, sem julgamento, com julgamento, foda-se.
O que for mais fácil, põe o homem na cadeia. Aí a chave virou. E você trocou o Sérgio Moro pelo Xandão. E o Xandão começou a correr atrás da extrema-direita com uma política similar. Aí, de repente, o cara ia preso 6 meses por prisão preventiva, sem julgamento, sem direito a recurso, sem nada. E a esquerda batia a palma. Aí a direita começou a falar em democracia. E a esquerda virou extremamente autoritária. Por quê? Porque agora é contra o outro time. O Greenwald fez uma postagem outro dia, falou uma coisa muito, muito interessante, muito inteligente. Ele falou, o PT, quando indicaram Alexandre de Moraes, falaram que ele era um fascista. E ele é mesmo, ele é um fascista. Ele é um fascista do PSDB. Tem foto dele lá fazendo o símbolozinho com Dória, um negócio todo absurdo. Aí, hoje, ele é o defensor da democracia. O problema aqui é esse. A gente não liga. Se você perguntar pra mim, mas o pessoal fala, vocês estão defendendo o direito do Robinho, tá? Mas eu não tô defendendo o Robinho, não tô defendendo o Capeta, nem o André do Rap, do PCC, nem o Marcola. Tô defendendo um direito. E isso daí não tem dono. Porque também não dá pra você defender o direito pras pessoas puras e não pras impuras, senão não é direito, é privilégio. O direito ou ele é pra todo mundo ou ele não é. Sim. Ô, João, você falou antes sobre a expropriação das empresas de ônibus, e aí, nesta eleição, esse assunto da vinculação do crime organizado com o poder público parece que é o principal assunto das campanhas, né? E as empresas de ônibus seriam a porta de entrada do crime organizado no poder público. Você acredita que essa saída, a saída da expropriação, da estatização, de repente uma recriação de uma CMTC mais ampla, seria uma solução para esses vínculos que têm sido comprovados agora do crime organizado com o poder público? Olha, eu acho que tem esse aspecto, mas eu queria falar, esse problema do crime organizado, essa histeria em relação ao problema do PCC, tudo bem, o PCC é o crime organizado e tal, faz muito mal para a sociedade, mas eu queria falar, a maior organização criminosa do Brasil não é o PCC, tá na Faria Lima. Aquele é o verdadeiro crime organizado do Brasil. Falei isso em outras entrevistas, PCC é um mal para a sociedade, mas ele não é causa, ele é efeito. Os bancos e a política neoliberal do PSDB, do Fernando Henrique, e depois que não foi revertida pelos outros governos, levaram o país à miséria e à destruição. Aí a população, sem a expectativa de que ela vai conseguir um emprego, vai conseguir melhorar de vida, os filhos vão estudar, etc., quando bate aquela desesperança, o uso de droga correu solto no país. Aí nasceu o PCC. Agora tá todo mundo correndo atrás do PCC, mas eu vou falar para você. O PCC é cria do Banco Itaú, do Banco Santander, do Banco do Bradesco. Eu sou a favor de estatizar as empresas de ônibus para impedir que o PCC tome conta delas. Mas não só. Eu acho que também a gente tem que resolver o problema do crime organizado da Faria Lima, porque senão nós nunca vamos resolver o problema do crime organizado. Outra coisa, quer resolver o problema do PCC, da violência? Legaliza as drogas. Você fala, mas usar droga é ruim, também acho. Mas não é da minha conta. O problema é o seguinte, se você legaliza as drogas, o cara não precisa de metralhadora para vender cocaína. É ruim, mas pelo menos acaba a violência. Aí a gente pode lidar com o problema das drogas como um problema de saúde pública. E para de ser um problema de polícia, um monte de gente para de morrer, um monte de gente para de ir presa. Então, se você quer combater o crime organizado, as soluções são simples. Agora, na minha opinião, não tem sentido a gente falar em combater o crime organizado de pobre, que é o esquema do PCC, e não combater o crime organizado de rico, que é a Faria Lima. João, seria a sua principal proposta para o caso da Cracolândia, a legalização das drogas? Eu acho que o caso da Cracolândia, a legalização das drogas é importante desse ponto de vista. Mas o caso da Cracolândia, você tem que arranjar emprego, moradia, saúde e educação para essa gente. Não tem, olha, vamos entender. Eu vi aqui uns candidatos da esquerda, até o Guilherme Boulos, falando em internação compulsória. Fala, sou totalmente contra. Internação compulsória é o diabo. Porque o cara, dependente químico, você vai internar ele compulsoriamente porque o Estado quer se livrar do problema que eles mesmos criaram? Não. A questão é a seguinte, você quer resolver, o cara é usuário de drogas, você tem que ver por que ele é usuário de droga. Porque tem um motivo. Não é porque ele é má pessoa, não é porque ele é preguiçoso, que esse é o raciocínio bolsonarista. Sim. É porque a miséria social e a total falta de perspectiva tá abalando os fundamentos da sociedade. Porque você vai ver, sabe onde não tem Cracolândia? Em Cuba. Não tem Cracolândia na China, na Rússia. Assim, Cuba é um país socialista. A Rússia e a China não.
Mas eles, pelo menos, são países em que a política neoliberal não devastou o país. E aí não tem Cracolândia. Não é engraçado isso daí? Aí você fala, não, mas é porque é só coisa de país pobre. Não, nos Estados Unidos tem Cracolândia. Em São Francisco tem várias. Porque empobrecimento geral da população cria essas coisas. Se arranjar emprego para essa gente e você mostrar para ela que ela parar de usar droga, ela vai conseguir uma vida melhor, acaba a Cracolândia. O problema é o seguinte, você vai chegar lá pro cara, vou parar um minuto, vamos ser honestos aqui. Você vai chegar pro cara assim e falar, olha, você vai parar de usar droga aqui, porque faz mal, etc e tal, mas você vai fazer o seguinte, ó, eu tenho uma ótima proposta para você. Você vai subir numa moto, você vai trabalhar 16 horas por dia para ficar com R$ 1.200 quando o mês terminar. O cara vai falar, prefiro fumar crack. E eu vou falar pra ele, olha, não é a escolha correta? Não é, mas eu entendo. É difícil falar que não entende. E você ainda falou moto, né? Que pode ser uma bicicleta. Pode ser uma bicicleta. Não, quando você coloca essa escolha pro cara, tudo bem. Tem pessoas que vão ter uma, como é que eu posso dizer? Uma maior fortaleza de caráter, tudo, que vão engolir esse sapo. Mas vamos entender. Não é fácil. Porque o cara, ele tá entre a cruz e a espada. Não tem... É uma situação difícil. Você tem um trabalho... Depois o cara entra no crime também, o pessoal se pergunta por quê, mas olha as escolhas que estão na frente do cara. Muita gente de classe média que fica falando em cidadão de bem, etc., você colocasse ele nessa situação, o cara fazia tudo quanto é tipo de loucura que ele critica lá do conforto da cadeira de doutor dele. Então, assim, o problema da Cracolândia tem que ter uma solução social. Não adianta dobrar o efetivo da GCM, tá todo mundo prometendo mais polícia. Não adianta você chegar lá e tentar internar todo mundo no hospital psiquiátrico, porque você vai se livrar desse pessoal aqui de uma forma totalmente desumana e antidemocrática e vai aparecer de novo. Eu me surpreendo com o fato de que... Eu falei isso em algumas entrevistas, o pessoal ficou espantado. Gente, é óbvio, não sei, às vezes você fala umas coisas, o pessoal fica espantado, mas me parece assim muito óbvio. É aquilo que parece óbvio para você, talvez para mim, para o público, mas que não é para a maioria. E em relação a isso mesmo, o PCO sempre defendeu o direito do trabalho ambulante. O PCO sempre colocou isso nos programas de governo. Eu me recordo da eleição de 2016, com o Henrique Arias, também em 2020, com o próprio Antônio Carlos. Isso aparece com muita frequência. E vocês defendem novamente que o trabalhador ele tenha toda a legitimidade e a liberdade para poder executar esse trabalho de ambulante. Só que, se eventualmente você chegar à prefeitura, você seria prefeito da cidade de São Paulo, portanto você teria a GCM ali para, digamos assim, no seu guarda-chuva para poder garantir que não houvesse nenhum tipo de fiscalização ou, principalmente, o famoso RAPA, né? Enquanto a PM é do governo do estado de São Paulo, a Polícia Civil também do governo do estado de São Paulo, como é que se daria na prática essa liberdade do trabalho ambulante, imaginando você chegando na Prefeitura de São Paulo sem ter, eu imagino, o apoio do governo de São Paulo para essa medida, de liberar o trabalho ambulante na cidade? Olha, a forma legal da coisa, ela depende muito da política. Porque no Brasil, a lei ela é extremamente maleável. Então, depende muito da conjuntura. Eu, pessoalmente, vamos supor que a gente chegasse no governo hoje, eu baixaria um decreto falando que acabou a fiscalização. Legalmente acabou. E ia falar, ó, gente, eu baixei o decreto aqui, mas não vai segurar. A Câmara de Vereadores, o Judiciário, eles vão sustar o decreto. Vocês vão pra rua agora para ajudar aqui a sustentar o negócio. E ia virar uma bagunça. Vai ter greve, manifestação, tal. E eu acho que é assim que tem que ser. Porque no governo você não consegue fazer nada sozinho. Sim. Então você fala, vou baixar o decreto. Agora me ajudem a sustentar isso daqui, porque eu não vou conseguir sozinho. E eu acho que isso daí, por exemplo, o presidente Lula devia fazer um monte de coisa assim. Tô aqui apertado com o negócio do salário mínimo. No orçamento, o Haddad tá me enchendo o saco aqui para eu economizar dinheiro com o pobre. Minha opinião, baixa um decreto aumentando o salário mínimo para R$2.000. Você fala, mas o decreto é ilegal, foda-se. Joga a batata quente pro outro. Você aumentou o salário, agora tá na mão do Congresso e do STF tomarem a decisão ridiculamente impopular de cortar o salário do pessoal. Faz política. Porque é isso que você tem que fazer. O problema aqui, que eu vejo que é sistematicamente feito, é que o pessoal não se preocupa com o trabalhador. Eu tive uma discussão absurda no UOL, em que o cidadão falou pra mim, não, mas a cidade vai ficar um caos. Poxa, a cidade já tá um caos. E eu acho o seguinte,
se os capitalistas eles não se dão a decência de arranjar um emprego para explorar o trabalhador, porque o emprego é uma exploração, mas é o mínimo. Então eles têm que deixar o cara trabalhar do jeito dele. Tem que deixar ele vender um cachorro-quente ali e tal. Porque senão a gente chegou... É um nível de absurdo que é muito grande. Você não dá emprego pro cara. Sim. Aí o cara arranja um emprego, que é um lixo. Tudo bem, vender cachorro-quente na rua é ruim. O cara trabalha muito, ganha pouco. Mas pelo menos ele põe comida na mesa pros filhos dele. Aí você não deixa o cara fazer isso daí. É muita crueldade. E o fato de que a gente fala isso daí e o resto do pessoal não concorda e acha abusivo mostra só a falta de humanidade que uma parte da classe média e a burguesia tem perante a população pobre. Porque o problema aqui é deixar o pessoal arranjar... Eles não estão pedindo dinheiro do Estado. Porque tem esse argumento, eu sou a favor de que o Estado dê dinheiro para quem não tem. Agora, eles não estão pedindo dinheiro do Estado. Eles estão só pedindo para o Estado parar de atrapalhar eles a ganharem a vida. Mesmo que seja com dificuldade. O fato de que o pessoal é contra isso daí só me assusta muito. Ô, João, agradecendo muito a gentileza sua de conversar comigo, as duas últimas perguntas para a gente encerrar é o seguinte: você propõe no programa do PCO a ideia dos conselhos populares deliberativos, que é bem diferente da ideia de conselho como a gente tem hoje, em que as pessoas elas se somam nesses conselhos, mas não deliberam. E também apresenta a proposta de milícias populares. Eu gostaria que você aproveitasse esse espaço aqui para explicar como é que isso funcionaria, principalmente em relação às milícias populares que, assim como outros assuntos que o PCO apresenta, também causa uma certa indignação em algumas pessoas e talvez por falta de entendimento mesmo do que vocês estão propondo. Por gentileza. O problema aqui é o seguinte, a questão dos conselhos populares é uma questão que é inspirada no sistema de organização soviético, que é o quê? Você pega a população de um determinado bairro, e se for o caso até mais local do que um bairro, você faz uma assembleia, e esse conselho toma as decisões relativas à administração local. Aí esse conselho elege pessoas e manda para um conselho mais amplo, que toma decisões, vamos supor, sobre uma região, que por sua vez manda gente. E vocês falam, não, mas isso aí não é uma espécie de vereador? Não. Primeiro porque as pessoas são escolhidas em assembleia. Isso daí força a pessoa escolhida a ser um trabalhador. Porque você vai no bairro, o cara que vai ser eleito no Heliópolis, ele não é doutor. Ele mora na favela. Outra coisa, o sistema de assembleia, se o cidadão faz alguma coisa que você não gosta, você manda recolher o deputado, o representante, e põe outro no lugar. Qualquer momento. O que cria uma situação em que o cara não pode fugir da linha. Ele é obrigado a fazer aquilo que os trabalhadores querem. Sobre o plano da milícia popular é simples. Nós acreditamos que a última salvaguarda que a pessoa tem dos seus próprios direitos é a capacidade de garantir que ninguém vai violar esses direitos. E nós acreditamos que a segurança pública não pode ser feita por um exército de ocupação, que vem de fora do bairro, de fora das cidades, para estabelecer a ordem, que é uma máquina de repressão. Nós acreditamos que o policiamento tem que ser feito pelas pessoas que lá estão, porque primeiro isso garante que não vai ter violação de direitos, que a população não vai violar seus próprios direitos. Segundo, é mais eficiente. Se você pensar, o cara que foi eleito para trabalhar na segurança pública de um bairro, ele conhece todo mundo ali. Ele vai ter mais facilidade de resolver eventuais delitos e ele com certeza não vai matar ninguém que não, sem julgamento, sem nada, porque ele conhece o fulaninho lá, que é o cara, mesmo que o cara seja culpado, vamos supor, ele não tá numa boca de fumo. Ele conhece o cara, ele sabe que ele é filho de não sei quem e tal. Fala, não vou chegar aqui e dar 3 tiros nesse cara, vamos fazer um negócio aqui da forma correta, tudo. Isso daí acaba com a principal causa de violência no Brasil, que é o Estado. Primeiro de tudo. Segundo, se você tiver um problema, essas pessoas vão conseguir resolver o problema de forma mais eficiente. Terceiro, você coloca a população no controle de si mesmo. Que ao mesmo tempo que a polícia supostamente combate o crime, e não faz, ela também combate a mobilização popular. Você vai ter uma manifestação, quem desce o sarrafo lá é a polícia. Se você acaba com esse sistema, você tem uma manifestação, você não tem quem desça o sarrafo no povo. Essas duas propostas que nós fazemos, o fato também, elas não são nada revolucionário. Nada assim que você fala, meu Deus, é uma coisa totalmente fora do comum. Não é nada tão complicado assim. Por exemplo, a Suíça
pegou uma coisa que é muito mais difícil, que é a segurança pública, entre aspas, que é a defesa nacional, e colocou na mão de uma milícia popular. A Suíça não tem exército, tem a milícia popular. Pessoas armadas que, em caso de guerra, vão ser chamadas a defender a pátria. Elas têm as armas, elas receberam treinamento militar e elas foram aí confiadas o dever de defender a pátria em caso de guerra. Se a pessoa pode fazer isso daí para defender a pátria, na minha opinião, a Suíça seria um dos países mais difíceis de se invadir no mundo, que a resistência seria muito grande. Por que a pessoa não pode cuidar de uma coisa bem mais simples, que é a questão do policiamento? O fato é, todo mundo defende a polícia porque, inclusive a esquerda, que não propõe a dissolução das polícias, porque, eles têm medo do povo. Eles acham que o povo é um animal descontrolado que não pode ser confiado. Segundo, eles estão todos pressionados aí pela mentalidade repressiva da extrema-direita. Nós somos totalmente contra. E nós acreditamos que o sistema, que as soluções para os problemas sociais, eles têm que se dar através do controle dos trabalhadores sobre o Estado e sobre o funcionamento da sociedade. Se você for ver, todas as nossas propostas giram em torno desse mesmo eixo. Você inverte completamente o jogo, né? Porque você está falando que o povo teria uma ascendência sobre o Estado e não o contrário. Porque o povo tem que governar o Estado, não o contrário. Inclusive, assim, o pessoal se espanta que uma das coisas que o PCO mais fala é que o Estado não pode fazer isso. O pessoal pensa, não, o Partido Comunista tal, mas é isso. A gente quer que o Estado, ou seja, a pessoa jurídica da sociedade, seja dona dos meios de produção. Mas para isso funcionar, os trabalhadores têm que mandar no Estado. E esse sistema tem que ser muito eficiente. Porque aí funciona. O que acontece hoje é que o Estado foi tomado por um pequeno grupo de capitalistas e eles usam o Estado para estabelecer uma ditadura sobre o povo. O que nós queremos é inverter isso daí. Você tem o Estado, que na verdade é uma ferramenta para garantir que a maioria tenha a sua vontade respeitada contra uma minoria que é mais rica, mais organizada e mais poderosa. Isso é interessante, só para a gente ir encerrando aqui, agradecendo muito ao João, isso é interessante porque não é algo também revolucionário, se a gente pensar que um grupo minoritário já manda no Estado hoje, né? Então o que você está propondo é que a maioria mande no Estado, né? O problema aqui, isso é num debate um pouco mais teórico, o problema é o seguinte, as missões iniciais do capitalismo, que eram estabelecer o Estado democrático de direito, as liberdades individuais e a igualdade jurídica, em grande medida o capitalismo nunca conseguiu fazer isso daí, e agora ele simplesmente não se propõe a fazer. O capitalismo se tornou um regime, do ponto de vista político, ditatorial. Muitas das coisas que eram tarefa do capitalismo, que fazer isso daí que nós estamos propondo, fazer com que o Estado seja governado pela população e não seja uma ditadura sobre a população, teoricamente, no papel, é o que a Revolução Francesa se propôs a fazer, não a Revolução Russa. O que acontece é que eles não fizeram. Então cabe a nós agora, os revolucionários comunistas, a fazer o trabalho que não foi feito antes da gente. A nossa política, o pessoal fala assim, não, porque o comunismo, ditadura tal, não. Você pega, por exemplo, Cuba, você tem um crime que acontece num determinado bairro. Em grande medida, salvo coisas muito graves, os crimes são julgados, sabe como? A comunidade monta um tribunal e um cidadão que durante o dia ele é, sei lá, metalúrgico, ele vai lá eleito, é o juiz daquele caso e ele julga. Aí eu te pergunto, o que é mais humano? Você pegar um cara da comunidade lá, que ele pode ser negro, ele é um trabalhador, ele conhece a pessoa que ele está julgando, ou você pegar um juiz que ganha 30 mil reais para julgar um lixeiro? 99% das vezes, vou te garantir, a sentença do juiz vai ser mais injusta, muito mais cruel e vai ser um ato de repressão muito grande. Em Cuba, com um único partido, é mais democrático do que aqui. Isso, assim, nós não somos a favor de que o Estado operário tenha de forma perpétua um só partido. Mas só para você ter uma noção. Então, assim, das grandes diferenças entre nós e os outros partidos, tanto da esquerda e nem falar da direita, é que nós levamos muito a sério esse problema do poder político e da defesa de que o povo exerça esse poder. Conversamos com o João Pimenta, candidato do Partido da Causa Operária à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024, que gentilmente recebeu o canal da Prática Política aqui na sede do partido, na Zona Sul de São Paulo.
Muito obrigado, João, pela conversa, por essa oportunidade de trocar uma ideia muito bacana e de apresentar o que o programa do PCO está colocando à disposição nas eleições de 2024 aqui em São Paulo. Olha, de novo eu agradeço o espaço, agradeço também de poder fazer uma entrevista que é de fato uma entrevista, porque muitas entrevistas que a gente está dando aqui, na verdade, é uma luta de boxe, você tem que ficar trocando soco com o entrevistado. Então, queria agradecer muito esse espaço aqui, espero que o senhor tenha gostado e o público também. E espero aí que a gente possa conversar depois numa próxima. Claro, João, o canal da Prática Política está à disposição, reforço o convite para o nosso público continuar acompanhando a cobertura das eleições de 2024, de jornalismo independente aqui no canal da Prática Política. Muito obrigado, voltamos na próxima oportunidade. Tchau.